Esta segunda-feira, a equipe do Sampaio Corrêa, 8 da noite, no estádio Lorival Gomes, lá em Saquarema. Antes de falar mais desse jogo, deixa eu trazer informações sobre a Copa do Brasil. A CBF divulgou a tabela e o Vasco vai estrear no dia 18 de fevereiro, terça-feira, diante do União, lá em Rondonópolis, às 21h30. Então o Vasco já sabe que joga no dia 18 de fevereiro com o União Rondonópolis, 21h30, lá em Tocantins. Então vai ser muito legal e torcedor do Vasco aí desta região com certeza vai prestigiar a equipe. O Felipe Coutinho está sendo preservado para o jogo com a equipe do Sampaio Corrêa e ele em 4 jogos, eu vi algo nesse sentido, jogou 259 minutos. É evidente que muita gente gostaria de uma sequência maior do Felipe Coutinho, que ele concluísse os jogos, mas, minha gente, isso aí faz parte da recuperação. Ele teve algumas lesões, a readaptação ao Brasil também, e não é tão fácil assim. O Dimitri Payet vai substituí-lo nesse jogo em que a vitória é fundamental para o Vasco seguir brigando na parte alta da tabela e, quanto antes, garantir a sua classificação. O volante argentino Sforza está de saída do Vasco da Gama. Eu te confesso que eu pensei que ele ficaria. Eu gosto do Sforza, mas é mais um daqueles que o Vasco investiu uma grana e que vai ter que negociar. Inclusive o News Old Boys, que foi quem revelou o Sforza, quer cobrar do Vasco 2,5 milhões de dólares e pretende acionar a FIFA para receber o dinheiro dele. Então a equipe argentina cobrando uma parcela do passe do Sforza de 2,5 milhões de dólares. O setor defensivo ganhou toda a atenção do técnico Fábio Carille nos últimos dias, nas últimas horas, até porque andou falhando aí, principalmente ali com o Lucas Oliveira ou com o Lucas Freitas, ou até mesmo com o João, né, com o João Vitor, e isso tem preocupado o treinador vascaíno, até porque vai ter depois uma sequência de clássicos contra o Flamengo e contra o Botafogo também. Por falar nesse clássico com o Botafogo, conversei com o Marcelo Viana da Federação do Rio e logo no início desta semana, que está começando hoje, ele vai definir o local do jogo do Botafogo com o Vasco. O mando é do Vasco na tabela, mas quem manda é a federação. A polícia não deixa que o jogo seja realizado em São Januário por questões de segurança. E o Maracanã vai ser utilizado pela dupla Fla-Flu, que tem mandos de campo. E o Botafogo tem que jogar no domingo, porque na quinta-feira, o Botafogo no dia 20, quinta-feira, vai estar na Argentina enfrentando o Racing pela Recopa Sul-Americana. Então, Vasco e Botafogo tem que ser no domingo. E não pode ser na segunda, porque depois o Botafogo volta a jogar no meio de semana contra o Racing, o jogo de volta aqui no Rio de Janeiro. Então tudo isso está sendo olhado pela federação e qual cidade ou qual estádio vai receber esse jogo clássico Vasco e Botafogo. Gente, para o jogo com a equipe do Sampaio Corrêa, o técnico Fábio Carille, como eu disse, não conta com o Felipe Coutinho. Tudo indica que ele vai colocar o Payet ali no meio campo. E Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, o Lucas Oliveira e o Lucas Piton. Deve ser essa aí a defesa do Vasco. No meio campo ele pode começar com o Jair ou até mesmo com o Hugo Moura, dentro daquela preservação, às vezes, para o Jair, que ficou quase um ano parado, o Paulinho, Tietê e o Payet. E na frente, o
o Alex Teixeira, que vem sendo titular ao lado do Verratti. Mas o garoto Zuccarello, de 17 anos, uma das revelações aí da base do Vasco da Gama, também pode ter sua oportunidade na equipe principal, começando um jogo. O Carille gosta desse atleta e pode fazer uma observação maior do Zuccarelli. Certo? O Vascão enfrenta hoje o Sampaio Corrêa sem o Coutinho, né? Tá buscando o Vasco uma vaga na semifinal do Carioca. Rodolfo. O Vasco tem tudo para começar a noite mais perto de uma das vagas para a semifinal do Carioca, porém não terá Coutinho em campo. O camisa 11 teve um edema na coxa esquerda e está fora do duelo. Com isso, o Carille deve usar Payet no lugar, mas a dúvida será quem joga ao lado do francês. Alex Teixeira perdeu a vaga de titular no clássico contra o Fluminense. Entram na briga Zuccarello e Maxime Domingues. O time de Carille é o terceiro colocado do Campeonato Carioca com 13 pontos. E a disputa acontece com uma equipe que também está querendo ficar na parte de cima e dando trabalho aos grandes na competição. Uma vitória hoje dá mais tranquilidade ao Vasco, que terá 2 clássicos pela frente, contra o Flamengo e o Botafogo nas rodadas finais do estadual. Vamos botar a tabela aqui, Pedrosa, e aí a gente vai conversando sobre esse jogo em cima dessa tabela, tá? Ô, Pedrosa, o Coutinho, por uma questão clínica, a gente está trazendo isso aí desde o último jogo com o Fluminense, que ele sai machucado ainda no primeiro tempo. Você já trouxe a informação aí até do Vasco. E aí o Payet deve entrar no seu lugar, né? Qual seria a dúvida aí pro Vasco hoje? Então? Eu acho que a única dúvida do Carille nessa partida é justamente a questão do Alex Teixeira. Se ele utiliza, como foi dito no VT, o Zuccarelli, que é um garoto da base, mas acho difícil ele começar com um garoto da base, ou o Maxime Domingues. É Zuccarelli? É, Zuccarelli. Lucas Zuccarelli. Ele é um garoto da base, uma joia aí, que chegou lá do esporte, ainda na divisão de base, fez uma belíssima Copa São Paulo de Futebol Júnior e tá recebendo algumas oportunidades, principalmente porque o Vasco tá sem opção ofensiva lá na frente, né? Mas tem muito talento, é um garoto que tem que ser muito bem trabalhado. E aí a grande questão aí que a gente pode analisar na tabela é o seguinte: o Sampaio Corrêa tem 12. Se o Sampaio Corrêa vence o Vasco, esse jogo, inclusive, vai ser lá no novo estádio do Sampaio Corrêa, primeira vez que o Vasco vai jogar lá em Saquarema nesse estádio, o Sampaio Corrêa vai a 15, tira o Vasco da zona de classificação, só que o Botafogo e o Flamengo, principalmente, ainda tem um jogo a menos. Então, assim, o Vasco ficaria numa situação de desvantagem, por quê? Porque teria 9 jogos e o Botafogo ainda tem 8 jogos, além do próprio confronto direto. Porque, tirando o Sampaio Corrêa, o Vasco pega Botafogo e Flamengo. No caso, Flamengo e Botafogo em ordem. Então, assim, hoje é o jogo que o Vasco, eu brinquei aqui, só não pode perder. Na verdade, não. O Vasco tem que ganhar. Porque se ganhar, vai a 16 e vai para o confronto do Clássico, tendo uma tranquilidade muito maior na tabela. Ganhando, vira vice-líder, fica ali a 1 ponto do Volta Redonda e vai jogar os Clássicos, podendo até empatar o Clássico para poder se classificar. Então, assim, é um jogo muito importante e que o Vasco vai ter que entrar para vencer o Sampaio Corrêa, não só para não ser ultrapassado, mas também pensando na classificação do Campeonato Carioca. Mas olha, tá tudo embolado, né? Tá tudo embolado. Olha aí, o Maricá com 12, o Madureira com 12, o Pedrosa já trouxe esse recorte aí que agora o Sampaio e o Vasco, eles têm um jogo a menos, né, porque não fecharam essa rodada ainda, e o Botafogo e o Flamengo têm esse jogo a menos porque foi um jogo que foi adiado por conta da Supercopa. Mas, veja, tá tudo muito embolado, Sim. assim, a realidade, eu não vou com você não, tá, eu vou com ele de novo, pra falar de matemática, tá bom? Eu vou com o Pedro. Pra você ver, o Flu nem aparece, a cara. realidade matemática tá pra quem aí ainda? O Eu Madureira, até o Madureira, o Flu não dá mais? Dá, né? Dá, mas assim, é muito difícil. Muito difícil, né? Porque é muita Muito gente na difícil. frente, tem que torcer, tem que ser uma combinação e ganhar tudo, né? Sim. O Flu já tem 9 jogos, porque já jogou essa rodada e não tem um jogo a menos. Agora, que loucura, hein? Eu já tô aí de olho na minha Taça Rio. Vocês querem a verdade? Ah. Isso aí não vai mudar nada na temporada, gente. Sério, de verdade. De verdade mesmo. O que vai mudar se o Fluminense não se classificar? O que vai mudar se o Botafogo não se classificar? O que vai mudar se o Vasco da Gama não se classificar? E o que vai mudar se o Flamengo não se classificar? Só a questão no caso do Flamengo, poderia até ter uma cobrança maior.
beleza, porque já está em segundo. Agora, no caso do Fluminense, todo mundo já sabe que a situação é extremamente difícil. Vai mudar o quê? Mas Vai demitir o Mano por conta disso? A Copa do Brasil, Vene. Não, tudo bem, aí beleza. Aí outro pode. É para a Copa do ano que vem, É do tá, ano gente? que vem. O esquema é simples. Os 4 que estão ali em cima se classificam para a Copa do Brasil. O campeão da Taça Rio, se classifica para a Copa do Brasil. A produção pode até me corrigir se eu estiver errado. Se o Fluminense não se classificar nem para a Taça Rio e não ganhar a Taça Rio, ele não fica classificado através do Campeonato Carioca para a Copa do Brasil. Então qual é a chance dele se classificar para a Copa do Brasil? Não? Estar entre os 7, 8 ali do Campeonato Brasileiro. O que não tem garantia nenhuma, tá? Então assim, é muito mais fácil você se classificar para a Copa do Brasil pelo Campeonato Carioca do que pelo Campeonato Brasileiro. Ou, obviamente, se você for campeão da Copa do Brasil. Foi o Santos que ficou fora? Foi o Santos que ficou fora, porque caiu para a Série B. Só que aí o Santos foi campeão da Série B. Aí ele ganha a vaga na Copa do Brasil, entendeu? Uma boa estratégia. O Corinthians, ano passado, se não se classificar com aquela arrancada absurda, ia estar fora da Copa do Brasil. Olha aí, depois do sorteio da Copa do Brasil desse ano, o Pedrinho, presidente do Vasco, falou sobre a situação do Vasco e a busca aí por novos reforços no clube. Rodou. É muita coisa que se fala que não é verdadeira. E a gente precisa entender o que é político, o que causa o caos e o que não é. A necessidade por um atacante, ela é clara e óbvia, a gente já está no mercado há muito tempo. Só que a gente tenta a primeira prateleira nas nossas condições. Não é prateleira para os outros clubes que têm muito mais dinheiro. É a primeira prateleira que a gente pode. E a primeira prateleira que a gente pode, existe um desgaste de negociação. E aí, às vezes, as coisas não acontecem. Foi uma escolha do Bruma. Muito bem, o Pedrosa, a gente falou sempre aqui, o problema também é a questão da grana, né? Porque para você comprar os outros, você tem que ter dinheiro, hein, Pedrosa? Olha, eu entendo tudo que o Pedrinho falou, inclusive ele confirmou 100% das coisas que a gente trouxe aqui, o documento do Bruma, quase assinado, aí teve a lesão do Di Maria, aí o Benfica foi lá e contratou o Bruma no chapéu igual o Botafogo levou aí, acontece no futebol. Enquanto não tá assinado, meu amigo, palavra no futebol não vale de nada, absolutamente nada. Se não tá assinado, não dá pra cravar que tá certo. E ele falou também sobre o orçamento do Vasco que a gente trouxe aqui, que é cerca de 25 a 30 milhões de reais para o departamento de futebol para poder contratar um jogador, e eu concordo com o que ele falou, eu entendo tudo que ele falou, a pressão, acho realmente pelas informações que eu tive que a diretoria não está parada, não ficou esperando vir um ponto ou não é nada. O ponto é, a gente está aqui no dia 10 de fevereiro, são 40 dias de janela de transferência e o Vasco não tem ponta, Fernando. Então, enquanto ele não conseguir responder dentro do trabalho dele, na diretoria, trazendo jogadores, esquece, ele vai continuar sendo cobrado, ele vai continuar tendo as críticas, e ele tem que saber lidar com isso. Eu entendo tudo que ele falou, realmente é muito difícil você administrar um clube sem dinheiro. Fazer futebol sem dinheiro é quase impossível. Venê sabe disso, como é que funciona o mercado de transferências. É complicado. Mas assim, um ponta... E tá inflacionado, né? Exatamente, mas assim, um ponta, dois pontas, eles tiveram jogadores aí dentro do futebol brasileiro que ficaram, digamos assim, boiando. Posso citar vários aqui, Luiz Fernando foi para o Atlético Paranaense, Bolazia foi para o Cruzeiro, entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui, o Coelho foi para o Atlético Mineiro. Então assim, eu entendo a estratégia da diretoria, eles miraram alto, quase trouxeram um bom ponta, que era o Bruma, tentaram o Brian também, entendo tudo isso. Mas enquanto não entregar, meu amigo, o atacante, as opções de velocidade para o Fábio Carille, não dá para cobrar do treinador, não dá para cobrar do grupo e a diretoria vai continuar sendo criticada. Então é trabalhar e responder com o trabalho. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Essas aí são as informações do Vasco da Gama antes de enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco que é vencer ou vencer, né? Porque se não vencer a partida, o Vasco pode acabar se atrapalhando aí para conseguir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Você, torcedor, dê a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e comenta aí qual é o seu palpite para o placar de hoje.